A criação e as abordagens cristãs à questão da ecologia. Nas últimas décadas do século XX, houve um crescente interesse pela forma como o mundo é valorizado pelos seres humanos. Alguns escritores defenderam que a atitude predatória em relação à natureza, típica do século XX, é resultado direto da doutrina cristã acerca da criação. Um excelente exemplo disso é proporcionado por um artigo bastante influente, escrito em 1967 pelo historiador Lynn White Jr., que defendia que o conceito judaico-cristão de que a humanidade tem domínio ou autoridade sobre a criação desencadeou a visão de que a natureza existe para servir às necessidades humanas, legitimando assim uma atitude altamente predatória. O cristianismo, conforme ele argumenta, possui, portanto, uma carga substancial de culpa pela atual crise ecológica. Em particular, White argumenta que o cristianismo deve ser responsabilizado pela crise ecológica que surgiu, em virtude de ter usado o conceito da imagem de Deus, encontrado no relato da criação em Gênesis, como um pretexto para justificar a exploração abusiva dos recursos naturais pelo ser humano. O livro de Gênesis, conforme ele argumenta, legitima a noção da dominação humana sobre a criação, levando assim a uma exploração abusiva, apesar de sua superficialidade histórica e teológica. O artigo teve um profundo impacto na formação das atitudes científicas populares em relação ao cristianismo e à religião de forma geral. Com o passar do tempo, uma avaliação mais acurada do trabalho de White ganhou espaço. Hoje reconhece-se que seus argumentos possuem sérias deficiências. Uma leitura mais atenta do texto de Gênesis indicou que temas relacionados ao homem como administrador da criação e ao homem como parceiro de Deus são sugeridos pelo texto, em vez do conceito relacionado ao homem como senhor da criação. Longe de ser uma inimiga da ecologia, a doutrina da criação afirma a importância da responsabilidade humana em relação ao meio ambiente. Em um estudo bastante lido, o notável teólogo canadense Douglas John Hall destacou que o conceito bíblico de dominação deveria ser especificamente entendido em termos de administração, não importando o tipo de interpretação que possa ser atribuída a essa palavra em um contexto secular. Parafraseando suas palavras de uma forma mais direta, o Antigo Testamento vê a criação como propriedade do ser humano. No entanto, a criação deve ser vista como algo confiado aos cuidados do ser humano, responsável por seu cuidado e proteção. Pensamentos semelhantes podem ser encontrados também em outras religiões, com diferenças perceptíveis de ênfase e fundamentação. A Declaração de Assis sobre a importância ecológica da religião pode ser vista como um marco que reconhece a importância desse assunto. Dessa forma, a doutrina da criação pode servir como base para uma ética ecologicamente sensível. Em um estudo importante realizado na última década do século XX, Colvin B. DeWitt defendeu que é possível detectar com facilidade a presença de 4 princípios ecológicos fundamentais nas narrativas bíblicas, refletindo assim a doutrina da criação cristã. São eles, em primeiro lugar, o princípio da manutenção da terra. Assim como o Criador mantém e sustenta a humanidade deve, da mesma forma, manter e sustentar a criação do Criador. Em segundo lugar, o princípio sabático. Deve-se permitir que a criação se recupere do uso que o ser humano faz de seus recursos. Em terceiro lugar, o princípio da fertilidade. A produtividade da criação deve ser desfrutada e não destruída. Em quarto lugar, um princípio da satisfação e da limitação. Não há limites estabelecidos para o papel da humanidade dentro do sistema da criação, com fronteiras definidas e que devem ser respeitadas. Uma contribuição adicional foi feita por Jürgen Moltmann, notável por sua preocupação em assegurar a aplicação rigorosa da teologia cristã às questões sociais, políticas e ambientais. Em sua obra God in Creation, de 1985, Moltmann defende que a exploração abusiva da natureza é reflexo do avanço tecnológico e parece ter pouca relação com os ensinamentos cristãos. Além disso, ele dá ênfase ao modo como Deus habita na criação por intermédio do Espírito Santo, de forma que a expoliação da criação significa um assalto a Deus. Com base nessa análise, Moltmann está habilitado a apresentar uma defesa estritamente trinitária de uma ética ecológica nitidamente cristã. Considere deixar seu gostei e se inscrever neste canal para mais vídeos como esse. E obrigado!